Agora, por favor, não usa a Bíblia, não. Isso não, é feio. Você não entender que o gênero literário da Bíblia, ele, na verdade, é uma transsignificação de um fato natural. Não tem nada a ver com a criação de homem, de barquinho flutuante, né, de cobra falante. Por favor, faz isso não, é feio. Você vem pra cá querendo, porque realmente o Javé, o Elohim, ele levantou um pó da terra e deu uma cuspida ali e começou. Portanto, o homem, o primeiro primata foi criado da terra por um ser inteligente. Aí você vai, por favor, vai seguir o Marcos Eberlin. Não vem pra cá, não. Vá seguir o Marcos Eberlin. Você pode até acreditar na existência de Deus, eu não vejo problema com isso. Você conseguir levantar proposições, a ciência não pode se ocupar da existência de Deus, até porque Deus é uma ideia, Deus é produto de uma cultura, Deus é produto de uma mente, Deus é produto de uma experiência, Deus é produto de uma efetualidade dos homens na história, entende? E você querer falar que existe um Deus com base na ciência, ou negar a existência de Deus com base na ciência, para mim é uma das piores aberrações que pode existir. Você falar Deus não existe com base na ciência e dizer Deus existe com base na teologia, ou dizer que Deus existe com base na ciência. Não, até porque nós, quando olhamos para o que se pressupõe ser Deus em toda dimensão, e a partir do homem nesse complexo existencialismo, você chegar à conclusão de que o homem pode ter sido criado por alguma coisa, pelo fato do homem ser esse perfeito, mas complexo mundo, tanto estereotipado quanto interior, é complicado. Veja a complexidade que é o ser humano. Por exemplo, quando a gente vai falar, inclusive, de gênero, de homossexuais e outros gêneros que a gente possa imaginar. Quando a gente vai falar dos complexos fenomenológicos da espécie animal, que envolve, inclusive, as espécies, aí é complicado você querer usar a Bíblia para falar Deus é o homem é um ser criado. E não estou nem falando do Deus da Bíblia, não. O homem veio do pó da terra. Essa é só uma pergunta bem genérica, mas pode ficar à vontade. Então, professor, hoje em dia eu me defino como agnóstico, né? Porque tem muitas perguntas que, na minha visão, o ser humano ele vai ser incapaz de responder. Não importa o tempo que passe, não importa o avanço tecnológico que a gente atravessa. Então, tipo assim, a pessoa, eu fui nascido e criado na igreja evangélica, sou filho de pastor, né? Então, passei por todo o processo que você muito bem sabe como é que funciona, porque meu pai, na verdade, ele queria que eu tivesse um cargo eclesiástico também, então eu fui doutrinado a seguir aquela linhagem. Então você cresce debaixo de um ensinamento, debaixo de uma doutrina, que com o tempo, depois que você chega na fase adulta, para você desconstruir toda aquela doutrinação que você recebeu, é uma parada que a pessoa tem que querer, porque requer muito estudo, muita pesquisa, muitas horas, né? Às vezes as pessoas até querem, mas não tem tempo disponível para estudar, para pesquisar. Então fica presa naquele engano, naquele engodo, né? Porque, querendo ou não, é uma parada que, se você parar para analisar, é uma parada comportante, né? Você achar que você foi criado, Deus, que independente das coisas que você faça nessa vida, e você acreditar, você pode ter uma vida eterna. Então, tipo assim, pro gado, né? Pra a grande população, é uma parada que vale a pena você pensar, né? Porque nem todo mundo está preparado com o agnosticismo, com o ceticismo, com o ateísmo. Então é uma parada que te traz uma crise existencial no começo. Pelo menos eu passei por uma crise existencial, né? Onde você se depara com todo aquele sistema de crença. Você é obrigado a jogar tudo na lata de lixo e você começar do zero. Então não é fácil. Então hoje eu me defino agnóstico por conta desse motivo aí, né? Porque existe dois tipos de ciência. A ciência que de fato você pode comprovar empiricamente, que você pode tornar falso, né? Que você pode ter uma falsibilidade. E tem a ciência que já foi politizada por um pequeno grupo de pessoas que detêm, né, o capital. E eles vão levar a ciência para onde eles quiserem, a fim de beneficiar os seus interesses. Então, tipo assim, hoje em dia, eu não me denomino ateu mais por conta que, quando você se define ateu, você é obrigado a comprar um pacote ideológico, entendeu? Então, você acaba entrando em uma seita. E eu sou um cara muito mente aberta, eu tenho uma visão inclinada para a esquerda, na verdade, eu tenho tantas coisas que nem eu sei, mano, o que eu sou, na verdade. Tem coisas que dentro do comunismo, que eu acho interessante, socialismo, tem coisas que dentro do libertarianismo também eu me identifico. Então, dentro desse viés político, eu não sei o que eu sou, na verdade, né? Mas eu tenho uma inclinação para a esquerda. E nesse assunto aí que você levantou, será que viemos do pó da Terra? Porra, é uma pergunta interessante. Porque eu não acredito nem no criacionismo e nem no evolucionismo. E aí, como é que eu fico? Eu não acredito que nós viemos através de uma ameba. Que uma ameba se reproduziu no mar e virou um peixe, virou um anfíbio e desencadeou naquela... Porra, eu não consigo, eu não tenho fé para acreditar. Mas eu também não tenho fé para acreditar que um Deus criou tudo perfeito do jeito que tá. Entre aspas, perfeito, né? Como os cristãos. Então, cara, eu fico assim, sem saber. Então, como eu não sei, eu sou agnóstico, entendeu? Na minha visão, o agnosticismo é
a posição filosófica mais coerente, porque você não afirma, mas você também não nega, está em aberto, entendeu? Então eu fico muito mais em paz de definir o agnóstico, entendeu? Primeiramente, eu quero te parabenizar pela sua ética procedimental em relação ao tema. E para muitos que não sabem, existem tipos de agnosticismo, mas querendo ou não, seja ele qual for, o conceito maior, estrito senso, de agnosticismo é o conceito de incognoscibilidade. Este é um conceito que leva à questão do reconhecimento do sujeito diante do objeto de sua observação, a reconhecer não só a sua própria limitação para conseguir presumir, definir, proposicionar o seu objeto, devido justamente a essa ínfima condição, e também da inacessibilidade do próprio objeto. Ou seja, o objeto ele é abstrato, o objeto ele não é alcançável, ele não é experimentável, ele não é palpável, ele não é visível, entende? Ele não é apreensível aos, vamos dizer, às faculdades intelectivas do ser humano. E eu sempre digo que, de certa forma, definindo o tipo de agnosticismo, é um agnosticismo institucional, é um agnosticismo ético, é um agnosticismo que, na verdade, ele apenas suspende o juízo. Ele suspende o juízo. Ele não se estabelece em uma afirmação a priori. São poucos que têm a coragem, o Ezequiel, de falarem o que você falou. São poucos que têm. E eu costumo até dizer que o ateísmo, de modo geral, ele não é só talvez uma suspensão da possibilidade da existência de um Deus. Ele é mais do que isso. O ateísmo, muitas vezes, ele é nutrido por uma aversão à religião do que à própria ideia de Deus. Esse ateísmo que eu me preocupo. Porque se você disser que eu tenho um apreço à religião, eu vou dizer para você que não. Eu tenho respeito ao religioso, mas eu não tenho respeito à religião. São duas coisas distintas. Eu não acredito no mundo metafísico. Esse mundo inalcançável, inacessível, impalpável, né, inapreensível, eu não consigo acreditar, sabe? Na interferência de seres, seja lá quais forem, desde seres divinos a extraterrestres, de alguma forma que em algum momento na história tenham intervido na própria história humana. Eu não consigo. De alguma forma, ao pensar o homem enquanto um ser biologicamente existente, eu também não consigo acreditar que o homem tenha sido o processo de um ato criacional, de que tenha existido alguém, um ser pensante, inteligente. Eu chego até a presumir, a acreditar que o que nós concebemos pela ideia de Deus, tirando a questão atributiva da moralidade ou da própria consciência em si de um ente sujeito, é que nós podemos aduzir como Deus possa ter sido um evento, uma força, alguma coisa. O grande problema é que acreditar nisso, você cai também em um outro problema. É que você terá que ter fé suficiente, e aí veja, o ateísmo às vezes também acaba se estabelecendo como uma crença a priori, que o ateísmo precisa acreditar piamente que uma força possa de fato ter criado algo tão perfeito, com leis tão incríveis dentro de toda uma estrutura biogenética, como nós seres humanos ou qualquer outra espécie humana ou animal. Então, ou seja, olha a complexidade. De um certo ponto, você, como ateu, acaba tendo que crer em alguma coisa. No que você vai acreditar? Que, de fato, o homem não pode ter sido um processo de um ato criador, de um ser pensante, inteligente, mas, de alguma forma, você vai se submeter ao crivo de uma falseabilidade do seu próprio, vamos dizer, pensamento em relação a esse objeto, de dizer, mas peraí, se não é alguma coisa, como pode uma outra coisa que não seja alguém inteligente, um ser, um sujeito de fato, seja lá como ele for pensar, que tenha dado existência ao próprio homem? Ou seja, seria o homem um processo de fato evolutivo de alguma coisa, ou de fato o homem ter sido criado a partir de alguma coisa que não se entenda evolução e que essas coordenações normativas, biológicas, leis regimentais tão claras, científicas, que comprovam os homens como a própria biogênese, a biogenética, sabe? É essa complexidade que nós achamos que são complexas, mas a gente, que é complexa, e a gente acaba de dizer, pô, caramba, eu sou ateu, mas, cara, porra, peraí, como que eu posso explicar de fato que eu realmente não seja um ser
de uma evolução, ou como eu possa compreender como se deu esse processo evolutivo, ponto do homem chegar a esta interação, vamos dizer, normativa de uma biogenética, de uma biogênese própria. Aí, possivelmente, nós conseguiríamos justificar o ateísmo. Fora isso, não tem como você justificar, de fato, o ateísmo, porque mesmo o que nós levantamos, teoricamente, uma teoria da evolução, a expansão do universo, ou outras coisas, elas, de alguma forma, terão que se deparar com um pressuposto da crença da própria ciência, que é ter que afirmar a prioristicamente que não pode o homem ter sido criado. E tendo em vista porque para toda causa um efeito, para todo efeito uma causa, e é preciso, de fato, um agente que tenha uma relação direta com aquilo que é criado.